Bom dia, meu nono ano. Vamos para os direcionamentos da atividade de hoje. Espero que vocês estejam bem, que tenham descansado esse final de semana e estejam a todo vapor. Abram o livro de vocês na página 99, para que nós possamos analisar algumas questões e eu possa direcionar o que é que vocês vão fazer na nossa aula de hoje, ok? A página 99, ela traz como abertura o seguinte tópico: um novo olhar. Nós vivemos cercados pela poluição sonora e visual. São tantas coisas que atraem a nossa visão e que aguçam os nossos ouvidos, que na maioria das vezes nós não paramos para analisar coisas simples, como por exemplo o pôr do sol, o sorriso de um familiar nosso, uma flor se abrindo, um ninho de um beija-flor, porque nós vivemos como se fosse no automático, né? E as pessoas que nós convivemos com elas. Hoje, você já parou para analisar, para observar, para olhar as pessoas que convivem com você, mas não é olhar de uma forma rápida, certo? É de olhar, de dar atenção, de ouvir, de chegar perto, de falar o quanto é importante. Então, os primeiros tópicos trazidos na página 99, eles vão falar justamente sobre isso. É preciso que nós tenhamos um novo olhar para o mundo à nossa volta, porque senão, caso contrário, a nossa vista ela vai cansar, ela vai estar cansada. Então nós precisamos dar valor às coisas mais simples. As coisas que são mais simples, elas nos promovem uma grande alegria. E muitas vezes nós perdemos momentos maravilhosos, porque nós esperamos coisas que aos nossos olhos são grandiosas, mas que não são. E as coisas simples que estão ao nosso redor, nós deixamos de experimentar, né, a beleza e o prazer que é vivê-las. Então, no tópico interpretando, nós temos assim, ó, o título da crônica é Vista Cansada. A pergunta é, pelo título da crônica e pelo que foi falado na introdução, do que você imagina que o texto vai tratar? Isso chama-se inferência. Todas as vezes, quando nós vamos fazer a leitura de um texto, eu sempre digo para vocês a importância de nós lermos o título e fazermos inferências e analisarmos e pensarmos através desse título, o que é que esse texto ele pode trazer de informação? E aí, ao final da leitura, nós vamos confirmar se a nossa inferência, né, realmente ela foi alcançada ou não. Segundo tópico, que argumentos você imagina que o cronista deve usar para tratar da ideia de um novo olhar sobre as pessoas? Que argumentos ele deve usar? Nas nossas últimas aulas, nós trabalhamos bastante sobre a ideia de argumentar, né? A importância de você conseguir fazer uma boa argumentação para que a comunicação, para aquilo que você deseja comunicar, ele seja de fato alcançado. Então, o que é que vocês vão fazer? Fazer a leitura da crônica argumentativa da página 99 e ela conclui na página 100, ok? Então, agora eu vou explicar a atividade que nós vamos fazer na página 100, 101 e 102. São perguntas de compreensão acerca da crônica que vocês vão fazer a leitura. Então, primeiro quesito. O texto lido é uma crônica argumentativa em que o cronista apresenta a sua visão sobre um tema relacionado à nossa realidade. Lembrando que, normalmente, nesses tipos de texto que são argumentativos, o autor ele vai trazer argumentos, ele precisa trazer formas, ele busca formas para garantir e sustentar os seus argumentos para que sejam convincentes, ok? Então, letra A. Que assunto desencadeou a crônica? Essa crônica, ela foi escrevida baseada em que assunto? A forma de ver o quê? Então, você vai colocar. Letra B. No texto predominou a objetividade ou lirismo? Ele foi mais para o lado poético ou o texto ele é extremamente objetivo? Letra C. Qual é a tese defendida pelo cronista? Qual é o ponto de vista dele que é defendido? Será que aqui as pessoas observam as coisas realmente com um olhar diferenciado ou que esse olhar diferenciado ele está banalizado, não tem valor? O que é que você conseguiu perceber, ok? Segundo quesito, nós temos aqui 4 tabelinhas com os tipos de argumentos que nós estudamos.
Argumento de autoridade, que é aquele argumento em que eu vou buscar citações em fontes que são confiáveis para sustentar aquilo que eu estou tratando, tá certo? Argumento de comparação, quando eu trago comparações que vão sustentar também a minha tese e o meu ponto de vista. Argumento de exemplificação, quando eu consigo trazer exemplos que sustentem a minha tese. E argumento de princípio, que são argumentos que são pautados na crença pessoal. Então, você vai procurar argumento de autoridade, argumento de comparação, de exemplificação e de princípio lá no texto, certo? Terceiro quesito. Qual é o ponto de vista do cronista em relação a uma frase atribuída a um escritor estadunidense? Aí você vai olhar lá, ele vai falar sobre isso, sobre esse ponto de vista, e você vai colocar o que é que ele considera sobre a frase desse autor. Quarto quesito. Explique a frase transcrita a seguir. A frase é: o diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. O que é que essa frase está querendo dizer? De tanto ver, nós banalizamos o olhar. Então, você vai explicar com suas palavras o que você acha, que mensagem essa frase está querendo trazer. Quinto quesito. Por que o cronista afirma: um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer? Por que ele afirma isso? O falecimento do porteiro fez o quê? Eles tinham toda uma rotina, né? Vamos pensar, nós temos uma rotina, nós fazemos praticamente as mesmas, nós temos o mesmo comportamento, a mesma sequência de ações diariamente. De repente acontece algo que vai quebrar isso, né? Então, por que ele afirma que um dia o porteiro cometeu uma descortesia quando ele faleceu? Aí você vai explicar. Sexto quesito. Pode-se dizer que no fragmento analisado na questão anterior está presente principalmente a euforia, rebeldia, ironia ou serenidade nessa frase que ele fala da descortesia do porteiro, ok? Será que o porteiro faleceu porque ele quis? Sétimo quesito. Então, você vai assinalar apenas uma opção, tá? Sétimo, qual é o sentido oferecido às afirmações do cronista que há pai que nunca viu o próprio filho e marido que nunca viu a própria mulher? O que é que ele quer dizer com isso? Qual é o sentido que ele está afirmando a essa colocação? Oitavo, o modo de ver o mundo da criança e o modo do poeta são iguais? O que é que vocês acham? O modo que a criança vê as coisas, o modo que o poeta vê as coisas são iguais? Aí você vai dizer, tá? A criança vê o que o adulto vê, será? Nono quesito. Explique como o cronista conclui o texto. Como é que ele conclui? O que é que ele traz de reflexões para nós? O que é que ele diz? Décimo quesito. Relacione as colunas e aí nós vamos ativar os nossos conhecimentos sobre as figuras de linguagens. 3. Metáfora, comparação e anáfora. Vamos lá para a metáfora. Metáfora é um tipo de comparação, como nós vimos, só que é uma comparação que é implícita. E na metáfora nós não usamos as palavras que indicam comparação. Por exemplo, se eu digo, meu irmão é uma fera, certo? Meu irmão é uma fera. Eu estou fazendo uma comparação implícita, mas quando eu digo meu irmão é como uma fera, a palavra como me está dando a indicação da comparação explícita. E a anáfora é quando eu uso palavras de forma repetida. Então, vocês têm frases aí que vocês vão analisar e vão colocar número 1 para metáfora, 2 para anáfora e 3 para comparação, ok? Nós temos também o tópico prazer em conhecê-lo, que já é no finalzinho da página 102. Você pode pegar o seu marca-texto, destacar os pontos importantes sobre o autor, né, que foi falado na crônica. E para finalizar, nós temos uma questão simulando, que é uma questão do Enem, para que nós possamos testar o nosso conhecimento. Vamos ver, se você fosse fazer o Enem e tivesse essa questão lá, você acertaria? Então, você vai ler o exercício da crônica, o trecho que tem aqui, e você vai marcar a alternativa que você acha que se adequa ao que está sendo perguntado, ok? Não deixem de fazer atividade. Qualquer dúvida, saibam, lembrem-se que eu estou disponível para ajudá-los.
é só falar, ok? Estou com muita saudade, muita saudade. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.